Nossa, Adiel, é muita coisa, né? São muitas possibilidades, né? E lá no início você comentou sobre mentoria. Me explica melhor como é que você está fazendo esse trabalho de mentoria, para quem é, qual a intenção, como é que você desenvolve ele. Fala um pouquinho pra gente. Mentoria é algo que surgiu por último nesse processo todo, né? E vem muito com a questão que eu vinha trabalhando, que é merecimento. Eu comecei a trabalhar muito forte o assunto do merecimento para os outros, né? E aí eu volto num outro assunto também que é ligado a isso, que quando eu comecei a gravar os podcasts, né, e colocar o conteúdo para rodar, eu pensava única e estritamente em gravar aquele conteúdo para mim mesmo, para que eu pudesse acessar no futuro e me abastecer, me retroalimentar com aquele conteúdo. Só que fazendo isso, como estava exposto, né, os podcasts, e às vezes eu divulgava também, como tinha gravado, achava bacana o assunto e pertinente, e acabou que as pessoas começaram a gostar também, amigos meus e não amigos meus, né, pessoas que eu não conheço, começaram a seguir as redes e ouvir algumas coisas, e pessoas que eu conheço que têm relevância digamos assim, no meu conceito de saber que aquela pessoa desenvolve alguma atividade importante, tem uma mente expandida, que a opinião dela não é uma mera opinião para me agradar, que é algo que ela realmente sentiu e falou, né? Então, isso me trouxe uma coisa muito boa, assim, de continuidade. Então, como eu falei, partindo da canoa, né, dos trabalhos corporativos, eu decidi expandir para palestras, né, dentro de empresa, e eu trabalho muito a questão central do Ikigai, né, que é trabalhar a pessoa encontrando e buscando o seu propósito, sua razão de ser. Trabalho a expansão de carreira, e que é aquilo que você chama de, né, nós chamávamos de transição de carreira e hoje em dia está se tornando uma expansão de carreira. E a parte esportiva, que é criando mentes esportivas, né? Como que você cria numa pessoa que tem uma atividade física mediana, né? Mediana, que eu acho que é o nome mais que cabe aqui, né? Uma pessoa que vai na academia, faz um Muay Thai, faz um Pilates, mas é muito superficial, não sente que aquela atividade realmente é funcional para ela, né? Que ela realmente faz uma diferença grande. E aí elevar a mente dessa pessoa com essa palestra, né, criando uma mente esportiva, elevar ela para um nível de desafio, né? Como que a gente cria isso numa pessoa? E então o trabalho se dividiu entre corporativo, que acontece dentro ou fora da canoa, ele pode ser uma palestra dentro da empresa, imersões, que ela pode ser em algum lugar, né, presencial de preferência, que é uma imersão, passar um dia todo criando essa mente esportiva dentro da pessoa, né, fortalecendo, desenvolvendo e despertando. E mentoria é o último que apareceu e eu estou muito feliz com essa ideia, porque aí entra a expansão de consciência, expansão de carreira, e o Ikigai volta com força nesse momento, porque se você não se desenvolve, não acha o teu propósito, você não independe da tua atividade na empresa, se você é proprietário, CEO, funcionário, trabalhador de chão de fábrica, não importa. Você vai trabalhar numa empresa que também não tem sentido, nem para você e nem para os clientes. Se você lê hoje as definições, né, vá em qualquer empresa e leia na parede qual que é a missão e qual que é o objetivo da empresa e qual que é a visão da empresa. Você vai ver que todos os assuntos falam a mesma coisa. Quem escreveu aquilo ali provavelmente também está desconectado. Qual que é a missão de uma empresa? Geralmente é escrito lá, atender a expectativa do cliente, ser a melhor empresa no ramo esportivo e tal. Então, não tem profundidade nisso. E aí eu me voltei para a mentoria para que isso pudesse ser um trabalho individual e fortalecer a pessoa em si antes de ela transferir isso para uma empresa. Então, para ela já trabalhar de uma forma consciente dentro dela mesma, para que ela pudesse encontrar com mais facilidade a sua busca, né, da razão de ser e fortalecer isso. A princípio, eu abri a mentoria individual, então ela inicia num processo de 6 encontros, né, virtuais. A gente se encontra, não importa onde a pessoa mora, a gente
cria os encontros e os horários aqui, ela acontece semanal, são 6 sessões de 1 hora e meia, e antes disso eu faço uma entrevista com a pessoa, e ela me conta o que aflige, quais são as buscas e os anseios dela, e aí a partir da próxima semana a gente começa a primeira, segunda, terceira, até a sexta sessão, e isso dura 2 meses, né? 1 mês e meio praticamente, são 6 semanas, né? Então essa é a primeira mentoria individual. A segunda que eu ofereço é em grupo, né? Quando a pessoa ela não tem algo tão específico e ela precisa de um despertar, de um incentivo e precisa conhecer, né, a sua busca, refinar a sua busca do Ikigai. Então ela pode combinar com 4 pessoas, 5 pessoas, máximo 8 pessoas numa sala, e a gente combina e faz a mesma quantidade de sessões, porém com mais tempo. São 6 sessões e com pelo menos 2 horas, 2 horas e meia de tempo por sessão, semanal. Há possibilidade de estender mais 2, porque dependendo da demanda a gente estende para 8 sessões, mas aí é algo que a gente consegue trabalhar durante a mentoria. Então, para encontrar esse trabalho, para contratar esse trabalho, no Instagram mesmo, na minha bio, na biografia, está ali na descrição os links. Então, se você clicar ali, você cai direto em contato comigo. E aí eu já consigo passar as informações, a gente faz uma pré-entrevista e responde um forms, né, algumas perguntas relacionadas à tua necessidade. E aí sim a gente combina e inicia os trabalhos. E é muito importante porque esse é o trabalho de base, né? Então, a partir dessa pessoa, ela vai levar para dentro da empresa dela um outro conhecimento. Se ela tem um cargo de liderança, ela também vai trazer essa equipe dela e para esse caminho do Ikigai, da busca. E eu costumo dizer, na época que eu trabalhava como líder, eu muitas vezes eu incentivei as pessoas num nível de elas saírem da empresa, né? E isso é controverso, porque quando você está dentro da empresa, você tem uma missão, digamos assim, né, de liderança, de manter as pessoas no cargo, animadas, enfim. Só que quando você incentiva a pessoa, faz ela descobrir que ali é pequeno para ela e que o raciocínio dela trabalha, né, principalmente a nova geração, trabalha mais rápido do que a empresa pode reconhecer, isso é algo controverso, né, para uma liderança, e eu acho maravilhoso porque você está pensando na pessoa. E a empresa, mesmo ela tendo essa pessoa por menos tempo, ela vai ter uma pessoa super motivada, super alinhada, né? E até o momento que ela vai expandir, vai dizer, aqui não é mais meu lugar, mas sou muito grato, né? Aprendi muito, deixei meu legado aqui. E com o tempo, a médio prazo, essa empresa, ela cria uma marca empregadora muito forte, porque o que se pode chegar a essa conclusão que essa empresa ela é uma formadora de líderes, é uma formadora de pessoas disruptivas, né? Ao mesmo tempo, ela vai ter que ter, talvez ela tenha uma rotatividade, mas ela vai ter uma rotatividade positiva, porque as pessoas vão olhar para aquela empresa e vão dizer, nossa, todo mundo que passa por esse cargo, ou ele cresce dentro da empresa, ou ele cresce mais do que a empresa, né? Ele acaba expandindo para fora da empresa. Então isso é muito positivo. E para isso que eu estou oferecendo mentoria, para que as pessoas se reconheçam como grandes profissionais, grandes pessoas, bem resolvidas, e consigam enxergar esse time dentro da empresa. Até que ponto eu quero ficar dentro dessa empresa e até que ponto essa empresa vai ter o ritmo que eu preciso de crescimento, ou se eu vou abrir minhas asas fora da empresa, porque aqui se tornou um local pequeno. Né? E essa é a grande dificuldade das pessoas terem um feedback real de um líder, por exemplo, porque o líder são raros os líderes que enxergam no seu liderado alguém maior que ele. Né? Então, a ideia é que essa pessoa tenha uma mentoria e esse mentor consiga jogar luz sobre essas capacidades e essas competências a ponto de que ele possa romper. É muito importante isso que você faz, porque é que nem a gente estava falando essa semana no LinkedIn, tinha um artigo falando isso. Atrás de todo CNPJ tem o CPF. E eu vou um pouquinho além. Atrás de todo CNPJ tem vários CPFs, né? Dentro de um CNPJ tem vários CPFs. E cada CPF desse é um ser, né? É uma essência, é uma energia.
E quando você desenvolve essa energia, você faz com que essa pessoa ela seja melhor, né? Ela esteja mais consciente e enquanto mais consciente, mais autorresponsável, mais protagonista, mais criativa, mais empática e mais capaz, mais saudável, então, e mais consciente de quem ela é e do que ela quer. Então, ela dentro da empresa, ela só vai trazer coisas boas. Como você falou, ela vai trazer para os liderados dela e para todas as pessoas que estiverem à sua volta é, é, essa mesma visão, né? Ela só vai engrandecer quem estiver à volta dela. E então, se por um acaso ela mais para frente perceber que não é esse o caminho, que aonde ela está não é o caminho que ela quer ficar, vai ser muito saudável para todo mundo, inclusive para a empresa, é, que ela reconheça isso e tenha capacidade e firmeza e condição de sair dali para uma outra, para um outro desafio, para uma outra empreitada, de uma forma boa, de uma forma legal, que vai só levar coisas boas e só deixar coisas boas também. E é como você falou, essa empresa ela passa a quando ela tem pessoas com esse que trazem essa dinâmica fluida, essa dinâmica de criativa e de boas energias, ela só vai melhorar a imagem dela no mercado, né? Não só vai fazer melhores negócios, porque os seus colaboradores estão com mais capacidade para fazer, como as pessoas vão sempre falar bem dela. Tanto os clientes, que vão ser melhor atendidos ainda, porque está lidando com pessoas felizes e bem resolvidas, como também porque sente essa energia e vai falar, poxa, essa empresa é muito boa. E isso vai atrair cada vez mais clientes, cada vez mais talentos com vontade de trabalhar lá e só faz crescer, né, Diel? Só faz crescer. É um movimento que só traz benefício para todo mundo. Adiel, agora para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, uma reflexão, para que as pessoas conseguissem, assim, que sintetizasse, né, toda essa nossa conversa e que deixasse isso no coração de cada um que tiver o prazer de assistir essa conversa tão gostosa. Uma reflexão que eu quero deixar para esse final de conversa é você não se deixar levar ou não deixar que o universo tome decisões por você. Quando você não tem plano, o universo e o ambiente fazem o plano para você. E aí você segue aquele ritmo hipnótico e reclama que o universo é contra, que as coisas estão dando errado, mas é nesse momento que você largou a direção na mão do que é automático, né? Do que acontece. Você está sendo empurrado pela roda do mundo, né? Ao invés de você fazer com que essa roda gire no teu ritmo. Então, para isso, acho que duas dicas bem importantes, que é o seguinte: não se deixe harmonizar pelo ambiente, os ambientes eles se harmonizam, né? Se você quer perder peso, vou dar um exemplo, você não fica num ambiente que as pessoas fazem um churrasco todo dia, toda noite, se encontram para beber ou para fazer um encontro e comer, comer, comer. Então, se você quer ter uma vida esportiva, por exemplo, você vai se juntar e vai se harmonizar ambientes que tenham esse costume de todo dia dar uma corrida, todo dia andar de bike, todo dia fazer um yoga, um pilates, né? Uma atividade física. E é assim que a gente se coloca perante o universo. E para finalizar, eu tenho uma frase que eu levo comigo e sempre digo a mim mesmo e a quem está por perto, é o seguinte: crie o caos para viver o prazer em alto nível. Você tem que estar se provocando e fazendo com que a tua mente e o teu corpo tenham um desafio maior do que aquele de ontem.
Isso no teu dia a dia, né? Então, desde acordar um pouco mais cedo, pô, são 30 minutos mais cedo, não é muita coisa. E aí você já se acelera no dia, deixa o teu dia mais completo, você se honra por aquilo ali, você olha para você mesmo e se orgulha de estar conseguindo acordar meia hora mais cedo, que é coisa simples, né? Coisa simples. Esses rituais matinais são muito importantes, muito energéticos. Então, cria o caos para viver o prazer em alto nível é não deixar que a vida te dê uma surpresa ruim e você não saiba lidar com as coisas. É o contrário, é você se preparar para coisas que talvez aconteçam no teu dia a dia e você já vai estar treinado num ambiente controlado. Então, precisei, quando minha filha nasceu, eu precisei acordar várias vezes à noite, acordar muito cedo. Aquilo para mim já era normal, porque eu já tinha uma rotina de dormir bem por um período mais curto. Então eu sou super organizado com a questão de dormir bem, né? Não tenho às vezes um horário muito longo para dormir, mas eu deitei na cama em um minuto eu estou dormindo. Estou dormindo. Não, se alguém me chamar eu já estou dormindo um minuto depois, porque a minha mente ela vai organizada para a cama já para chegar e apagar, né? Então, e aí em contrapartida eu acordo às vezes 4h30, 4h20 para fazer alguma atividade e mantenho essa rotina de acordar cedo mesmo sem ter compromisso nenhum pela manhã às vezes. Então às vezes eu não tenho compromisso, eu vou ter compromisso 9, 10 horas da manhã em alguns dias, porém eu continuo acordando 4h30, no máximo 5 horas. E isso é como se eu estivesse criando um caos dentro da minha rotina, um caos controlado, uma rotina controlada, né? Para que eu pudesse viver em alto nível, porque esses dias que eu não tenho compromisso fixo pela manhã, eu ganho pelo menos 4 ou 5 horas de estudo, de meditação, de treino físico, de tomar meu café tranquilamente, mas eu estou ali desperto. Eu não deixo que o compromisso me acorde e eu já acorde com aquela sensação de sou obrigado a estar aqui, né? Eu não sou obrigado, eu estou fazendo porque a minha mente, o CEO da minha vida, que é a pessoa que atua por trás da mente, está determinando que eu preciso fazer aquilo. Então, faça isso na tua vida, crie um pouquinho de caos e você vai ver que você vai viver coisas muito melhores e muito maiores do que você imagina, né? Apenas colocando essas pequenas regras, né, de comportamento, de conduta para você mesmo. E aí as coisas vão mudar drasticamente. É isso, um grande abraço e numa próxima conversa a gente continua falando de mais coisas energéticas, do Ikigai, de propósito e de felicidade. Nossa, estou muito feliz com a oportunidade de trazer para vocês essa conversa, essa pessoa, esse ser humano tão especial, que tem um trabalho tão importante, né, que eu acredito muito na força do propósito, na força da conexão com a natureza, na força da verdade, sabe? Da gente encontrar a nossa verdade. Eu acredito demais que isso tem um poder absurdo de transformação na vida de todas as pessoas e no crescimento da empresa. Gente, agradeço muito a vocês também de terem nos ouvido e vou deixar vocês aqui com uma imagem fantástica. E qualquer coisa, entre em contato com a gente para conversar melhor com a Gel, para tirar alguma dúvida. A gente está aberto à disposição aqui para quem quiser conversar, tá bom? Obrigada e valeu. Obrigado. Looking down on empty streets, all she can
the broken glass, pictures the steam. She pictures the soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. Swear they moved that sign, dreaming of mercy in your daddy's arms. Pulling out the papers from drawers that slide smooth.